Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição do Business Talk, aqui no C6 Bank. Meu nome é Fabiana Okamoto Mantovani, eu sou a Head de Investimentos aqui do C6 e é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. A gente tem muito orgulho de falar que o C6 é um banco completo, tanto para o nosso cliente pessoa física, quanto para o cliente pessoa jurídica. A nossa plataforma de investimentos para a pessoa física tem de tudo o que o cliente precisa para poder investir bem, tanto no Brasil quanto no mundo. Para a pessoa jurídica, para as empresas, a gente tem uma prateleira completa de produtos de renda fixa, CDB, compromissadas e LFs, com taxas competitivas e super diferenciadas. E para o próximo ano, a gente tem algumas novidades em termos de oferta de produtos. A gente vai implementar, a gente vai aumentar a nossa oferta para poder atendê-los da melhor forma. E, além disso, a nossa experiência e as funcionalidades também vão melhorar ao longo do ano. E com o propósito de oferecer o que há de melhor para os nossos clientes, a gente organiza eventos como esse, onde a gente pode compartilhar sobre cenários econômicos, falar sobre essas mudanças regulatórias e governamentais, para ajudar vocês a tomar as melhores decisões, e entendendo também o impacto do que acontece para a empresa de vocês. E para a nossa estreia não podia ser diferente, a gente vai falar sobre um tema bem atual, que é sobre a tributação de dividendos no Brasil. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso recentemente e hoje a gente vai analisar quais os impactos com o Eduardo. E já fazendo a apresentação, o Eduardo Stocco, ele é especialista em direito tributário pelo INSPER e sócio pelo SACIC, Gasparetti e Stocco Advogados, não sei se eu falei certo. E depois da apresentação a gente vai ter um bate-papo com o Rafael Mauscher, que é o nosso advogado tributarista aqui do C6 Bank. O Mauscher ele vai ajudar a trazer os principais questionamentos dos clientes e também ele vai juntar aí um pouco das perguntas que vão aparecer ao longo da apresentação. Então, enquanto eles vão se acomodando aqui. Então, é isso. Eduardo, obrigada. Agora é com você. Bom dia a todos, obrigado aí ao C6 pelo convite e a presença de todos também. Eu confesso que eu não sabia que era a primeira edição, uma responsabilidade grande, espero estar à altura aqui e poder ajudar a tirar algumas dúvidas desse tema aí que está tirando o sono de todo mundo, né? Enfim, hoje nós estamos reunidos aqui para falar da tributação das chamadas altas rendas. É uma lei que foi publicada agora no final de novembro. O objetivo dessa lei, na verdade, ela foi cumprir uma promessa de campanha do governo de aumentar a isenção do imposto de renda pessoa física até R$5.000. E, para esse fim, a metodologia que o governo achou que seria mais adequada foi a contrapartida da tributação dos dividendos. Então, no texto final da lei publicada, foi concedida a isenção até R$5.000 no imposto de renda pessoa física. Tem uma redução sobre os rendimentos tributáveis acima de 5.000 até 7.350, de forma que quanto mais próximo de 5.000, menor sua alíquota, e quanto mais próximo dos 7.350, maior a alíquota, e acima de 7.350 você vai ter a alíquota cheia ali de 27,5%. Só para fins de contextualização, essa contrapartida ela foi endereçada na exposição de motivos da lei apresentada pelo governo. E, em síntese, ela menciona um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2024, que teve como conclusão que a baixa progressividade da tributação na renda no Brasil tinha como a principal causa a tributação dos dividendos. Então, essa é a justificativa para ter essa contrapartida na lei. Só para fins de contextualização também, a isenção dos dividendos é um método de integração da tributação entre a pessoa jurídica e a física. Basicamente, você concentra a tributação na pessoa jurídica e quando ela foi instituída no Brasil em 95, a exposição de motivos da lei trouxe como justificativa simplificação de controle, inibir a evasão de valores para o exterior e estimular as atividades produtivas e o empreendedor. Então, assim, um primeiro comentário que você já pode fazer é que, quando a lei veio, ela tinha como objetivo estimular o empreendedorismo. Então, agora, um comentário que já pode ser feito é que o empreendedorismo agora está sendo um pouco punido por essa tributação. A lei ela tem uma redação que ela trata primeiro de uma tributação mensal
E aí essa tributação mensal ela definiu como altas rendas os dividendos que são pagos acima de R$ 50.000. E aí é importante ter em mente que a lei determina que esse valor ele é pessoa jurídica, pessoa física, ou seja, ele é CNPJ, CPF. Então esse montante acima de R$ 50.000 é por CNPJ. Se você tiver uma distribuição de dividendos para uma pessoa física referente a 3 CNPJs, por exemplo, 40 mil em cada um, você vai estar em 120 mil, que é acima dos 50, mas como é por CNPJ, você não vai ter esse adiantamento de 10% na retenção mensal. E aí também você tem que considerar o mês como um todo. Então, se, por exemplo, você tiver mais de uma distribuição ao longo do mês, distribuiu 20 no início do mês e 35 no segundo, você vai considerar os 55 e os 10% vão ser calculados sobre o valor total. Então, uma dúvida inicial que tinha era montante superior a R$ 50.000. Se eu distribuir 55 mil, vou tributar 10% só sobre os 5? Não. Se você passou de R$ 50.000, você vai tributar 10% sobre o valor total. E esse valor vai ser retido pela empresa no ato de pagamento e vai ser considerado uma antecipação do imposto de renda pessoa física na declaração de imposto de renda a ser entregue no ano subsequente. Um tema que, quando o projeto de lei foi apresentado, gerou muita controvérsia é porque o projeto de lei, inicialmente, ele não tratava do estoque de lucros acumulados. Ele simplesmente determinava que, a partir de 2026, você ia ter essa tributação de dividendos sem traçar um corte. E aí, na tramitação, foi incluído essa regra de transição para manter a isenção do estoque, ou seja, os lucros que você acumulou até o final do ano de 2025, eles vão continuar isentos. Mas aí a lei ela traz uma regra que está causando bastante polêmica, no sentido de que você tem que ter os resultados apurados até o final de 2025, e a gente sabe que muitas empresas só vão fechar o balanço em 2026, então o que tem sido recomendado é que faça o levantamento de um balancete de verificação ou um balanço intermediário para apurar, traçar uma data final, limite ali até o final do ano de 2025 para fazer jus a essa isenção. Você tem que fazer uma aprovação da distribuição desses lucros também até o final do ano. E aí um detalhe é que, para fins de comprovar que você deliberou nesse ano, é importante que você tenha o documento que deliberou a aprovação com um reconhecimento de firma, uma assinatura ECP ou um DocSign, para você ter a comprovação da data. E você tem que ter a escrituração contábil para lastrear aquele lucro. Um outro detalhe importante também é que nessa deliberação já tem que constar todas as especificações da distribuição. Ou seja, você vai ter que colocar lá, olha, eu vou fazer a distribuição para o acionista A, vou pagar tanto, para o acionista B, vou pagar tanto, para o acionista C, vou pagar tanto. Então tem uma certa complexidade aí, porque você pode ter um cenário em que a empresa tem um lucro acumulado, mas não tem o caixa no momento para distribuir. E para esse fim a gente vai tratar um pouquinho no próximo slide. Aí você vai ter primeiro essa antecipação na tributação mensal. O que for distribuído por CNPJ, CPF acima de R$ 50.000 vai ter uma retenção de 10%. E no final do ano, que na verdade vai ser no momento da entrega da declaração de ajuste no ano seguinte, que hoje em dia está sendo postergada até o final de maio, vai ter um encontro de contas. E aí a lei também qualifica como as altas rendas a tributação de rendimentos acima de R$ 600.000 no ano. Quais são esses rendimentos? São os dividendos apurados a partir de 2026 e com relação até o ano de 2025 vai ficar fora desde que é atendido aqueles requisitos, né? Ganho de capital em bolsa e mercado balcão, rendimento financeiro tributável, como fundo multimercado, CDB, salário e prolabore. E para fins desse cálculo da renda anual acima de R$ 600.000, estão excluídos, né, como eu comentei, esses lucros e dividendos até 2025, cumprida aquela regra, parcela isenta da atividade rural, outros ganhos de capital, rendimentos isentos, rendimentos de poupança, entre outros, não vão entrar nesse cálculo para você apurar ali se seu rendimento anual foi acima de R$ 600.000.
E aí, quando a lei trata da tributação anual, que é um outro dispositivo da lei, ela também trata novamente da regra de transição e tem os mesmos requisitos quando ela fala da tributação mensal, mas ela traz um diferencial ali que ela fala que o pagamento, crédito, emprego ou entrega tem que ocorrer nos anos de calendário de 2026, 27 e 28. Então, ou seja, aquela pessoa jurídica que tem lucro acumulado, mas não tem caixa hoje, ela vai poder deliberar para fazer essa distribuição nos anos subsequentes. Claro que vai ter que fazer uma análise ali do fluxo de caixa, vai ter que ter aquele caixa no futuro, porque a distribuição vai ter que obedecer aos termos que foram determinados agora. E aí uma primeira polêmica aqui dessa legislação é que a lei ela fala que o pagamento tem que ocorrer em 2026, 27 e 28. Então, vinha sendo discutido até ontem, por volta de 7h30 da noite, quando a Receita Federal soltou um ato de perguntas e respostas sobre a lei, se obrigatoriamente você teria que distribuir uma parte em 26, uma parte em 27 e uma parte em 28. Claro que saiu ontem à noite o perguntas e respostas, mas a princípio a Receita ela determina que é até 2028. Então, você pode fazer essa deliberação e, a princípio, você vai poder, se você tem ali não tem uma previsibilidade de caixa para 2026, você vai poder determinar que vai distribuir em 27 ou 28. Não vai estar obrigado a fazer essa distribuição repartida aí pelos próximos 3 anos. E aí entra uma grande complexidade da lei, que é a forma de cálculo desse imposto de renda pessoa física mínimo, que é essa alíquota de 10% que a lei está traçando. Para quem tiver rendimentos iguais ou superiores a 1.200.000 no ano, e esses rendimentos são aqueles que a gente comentou, ou seja, rendimentos isentos não vão entrar, você vai aplicar uma alíquota de 10%. Para a pessoa física que tiver com rendimentos superiores a 600.000 e inferiores a 1.200.000, você vai fazer primeiro uma conta de chegada para ver qual é a sua alíquota, que é uma alíquota linear de 0 a 10%. E aí a lei traz essa fórmula que está destacada aí na apresentação. E, assim, a título exemplificativo, se você colocar 600.000, vai dar 0. E a partir de 600.000, a alíquota vai subindo gradativamente até chegar a 10%. Então, primeiro você vai pegar o seu total de rendimentos, calcular como essa fórmula e descobrir qual é a sua alíquota linear. Feito esse cálculo, você vai aplicar as deduções que estão previstas na lei, né? As deduções do imposto de renda pessoa física devido à declaração de ajuste anual, o imposto de renda que já foi retido ao longo do ano calendário que se refere, como salários, aluguéis, prolabore, os próprios lucros e dividendos retidos na fonte. Se você tiver também rendimentos no exterior, vai poder deduzir. E após essa dedução, você ainda tem a possibilidade de calcular um redutor de alíquota, que é esse cálculo que está explicado ali de uma forma bem simples, mas na legislação está bem complicada. Como é que esse redutor de alíquota ele vai ser calculado? Em resumo, a pessoa física ela vai ter que apurar. A pessoa jurídica que fez a distribuição de dividendos para ela vai ter que ver qual foi a alíquota nominal da tributação corporativa dessa pessoa jurídica. Assim, as alíquotas nominais previstas na legislação para a pessoa jurídica em geral é 34%, seguro privado, empresa de capitalização, distribuidora de valores, corretora é 40% e banco de qualquer espécie é 45%. Então, assim, você tem uma grande complexidade porque a pessoa física vai ter que falar, olha, eu tive dividendos, por exemplo, de ações de uma instituição financeira que eu recebi. Como que ela vai ter acesso a essa alíquota nominal? Aí a legislação ela traz, como se fosse uma fórmula simples de apurar, que você vai pegar o valor de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido que essa pessoa jurídica pagou, vai dividir pelo lucro contábil dela e você vai ter a alíquota nominal, que nada mais é a alíquota efetiva do imposto de renda da pessoa jurídica que pagou os dividendos. Para esse cálculo, a lei também determina que a pessoa jurídica vai ter que ter umas demonstrações financeiras, de acordo com a legislação societária e as normas contábeis na forma de regulamento que ainda não foi editado, para comprovar como se chegou nessa alíquota efetiva. Isso principalmente para as pessoas sujeitas ao lucro real,
para as pessoas que não estão no lucro real, estão no presumido ou no simples, a própria lei traz um cálculo simplificado de como chegar nessa alíquota efetiva com as deduções que devem ser consideradas. Então, a gente vê aqui que esse cálculo do imposto de renda pessoa física mínimo na declaração de ajuste, ele vai ter uma grande complexidade para a pessoa física. Outro ponto que a lei está tratando é a tributação do investidor não residente. E aí, para o não residente, você já tem uma primeira diferença, porque os dividendos eles vão ser tributados independentemente do valor, na alíquota de 10%, quando você tiver remessa para o exterior, e independentemente do fato do beneficiário dos dividendos ser pessoa jurídica ou pessoa física. Como a gente viu os dividendos aqui no Brasil, para residente, vão ser tributados só na pessoa física. Então, se você tiver uma remessa de dividendos de pessoa jurídica para pessoa jurídica, você não vai ter essa retenção. Então, tem uma primeira discriminação do investidor não residente para o residente. Se acredita que essa discriminação foi incluída na lei para evitar que as pessoas façam a saída fiscal e com essa punição aí da tributação dos dividendos. Com relação a essa regra de transição da tributação do estoque, inicialmente tinha uma controvérsia mais de advogado, de técnica legislativa da forma que a lei estava escrita. Tinha algumas dúvidas se você poderia esticar até 2028 essa isenção do estoque ou não, mas ontem à noite, quando a Receita Federal soltou perguntas e respostas, ela endereçou esse tema e ela está tratando como se o investidor não residente também não vai ter essa tributação do estoque de lucros acumulados até 2025, desde que distribuídos até 2028. A dúvida inicial é se para o investidor não residente fazer jus à isenção pela lei, teria que distribuir tudo esse ano ainda. Uma outra discriminação para o investidor não residente é porque para a pessoa física, como a gente viu, vai ter aquele cálculo de chegada na declaração de ajuste anual. E aí, até um ponto que eu esqueci de comentar, por exemplo, você tem uma pessoa física que, ao longo do ano, alguns meses, ela teve uma distribuição de dividendos acima de 50 mil. Você teve aquela retenção de 10% na fonte, mas chegou no final do ano, ela verificou que os rendimentos que ela recebeu não chegaram a 600 mil, ela vai ter uma restituição de imposto de renda, muito provavelmente na declaração de ajuste anual vai ter esse encontro de contas. Para o investidor não residente, ele vai ter essa complexidade também de verificar qual foi a alíquota efetiva, ele vai ter que pegar a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, que pagou dividendos para ele, fazer aquela verificação da alíquota efetiva. Se ela superar a alíquota nominal da pessoa jurídica, ele vai ter direito a um crédito. Esse crédito ele vai receber em até 360 dias, nos termos de uma regulamentação que ainda não foi editada. Então, aqui é uma outra discriminação para o investidor não residente que tem na lei. E a lei ela traz algumas exceções, no sentido de que não vai ter a tributação de dividendos nas remessas para governo estrangeiro com reciprocidade de tratamento, fundos soberanos e entidades no exterior que tenham como atividade a administração de benefícios previdenciários, aposentadorias e pensões. Aí um comentário, além de todas essas discriminações que eu já ressaltei aqui, é a perda financeira para o investidor estrangeiro, visto que esse crédito que ele vai ter vai ser só dali a 360 dias. A lei ela não traz uma previsão de atualização e, a depender do país para o qual foi remetido, ele vai ter um risco de tributação no exterior. Então, esse ponto da tributação dos não residentes é um ponto bastante polêmico. Se está ofendendo os acordos que o Brasil firmou para evitar a bitributação, se você tem uma ofensa ao princípio da isonomia, porque você está dando um tratamento diferenciado para o investidor residente e não residente, existem precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de que você não pode dar um tratamento diferenciado para o não residente e residente. Então é um tema bastante polêmico que tem chance aí de gerar um contencioso, uma discussão que vai acabar na justiça aí ao longo de anos. Aí eu trouxe demais destaques aqui e só antes de fazer essa alteração, tem algumas novidades do Poder Judiciário. Ontem, a Confederação Nacional de Comércio ajuizou
uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que está endereçando alguns desses pontos polêmicos. Ela está questionando essa retenção na fonte de 10%, querendo que seja declarada, em resumo, a inconstitucionalidade. Está questionando também essa regra de transição de que você tem que fazer a deliberação e aprovação ainda no ano de 2025, porque, como a gente vai ver aqui, você está ofendendo a legislação societária que assegura ali que você faça essa apuração do balanço até abril do ano que vem. E também ela está questionando um outro ponto que a gente vai conversar aqui, que é a aplicação dessa legislação para os dividendos distribuídos por empresas que estão no Simples Nacional. Assim, a lei, como a gente viu, está pendente de regulamentação, tem alguns pontos de controvérsia, e como ela foi publicada agora no final de novembro, tem esse prazo até o final de dezembro, está uma grande correria. A Junta Comercial de São Paulo, ela já soltou um comunicado para tentar auxiliar as empresas que estão fazendo essa deliberação da distribuição de dividendos, porque tinha também uma grande dúvida se era obrigatório fazer o registro da ata na junta comercial ou não. Por esse comunicado, você vai ter que fazer o registro, e aí, como você está obrigado a colocar nessa deliberação de distribuição qual o valor você vai distribuir, quanto vai para cada acionista, quando você vai distribuir, são informações, né, de sigilo. E aí a própria Junta Comercial de São Paulo, ela recomenda que a empresa faça uma ata e um anexo. Desse anexo vão contar essas informações mais sigilosas, e esse anexo vai ficar com acesso restrito na Junta Comercial. Um outro ponto aqui para a gente trazer de controvérsia nessa regra da transição é com relação às sociedades anônimas. Porque as sociedades anônimas têm uma regra na lei que regulamenta as SA, que é uma regra que ela foi criada originalmente para proteger o investidor minoritário, e ela determina que numa sociedade anônima, quando você tem a deliberação pela distribuição dos lucros, você obrigatoriamente vai ter que fazer essa distribuição no prazo de 60 dias e dentro do ano calendário. Então, basicamente, você tem um conflito normativo aqui com a lei nova que está determinando a tributação dos dividendos e com a legislação societária. E aí isso tem sido objeto de muita discussão. Como eu comentei, está sendo endereçado nessa ação ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio no Supremo, mas o fato é que a lei determina que tem que ser deliberada até o final do ano. Então, algumas sociedades anônimas de capital aberto, principalmente, a gente tem notícia que estão buscando alternativas, porque tem um lucro acumulado num valor relevante, mas não tem o caixa. E aí, algumas alternativas que têm sido discutidas é fazer a capitalização desses lucros na própria sociedade. Você vai ter um aumento do custo de aquisição do acionista, então, quando ele fizer a alienação no futuro da ação dele, o ganho de capital dele vai ser reduzido. Ou fazer a própria bonificação de ações a acionistas também. Também foi noticiado algumas empresas de capital aberto que elas mesmas vão fazer vão emitir novas ações preferenciais e vão recomprar dos acionistas com caixa que eles têm. Aí uma outra alternativa para contornar esse conflito normativo é fazer a remuneração via juros sobre capital próprio, que atualmente a alíquota é de 15%. E permite a dedutibilidade dessa despesa nas pessoas jurídicas que estão submetidas ao lucro real, mas na madrugada de ontem para hoje foi aprovado na Câmara um projeto de lei que está alterando essa alíquota para 17,5%, então pode ser que no ano que vem já tenha uma diferença. E aí uma outra alternativa também para quem não quer correr o risco e quer fazer a distribuição do lucro esse ano, é fazer uma emissão de dívida para reestruturar o capital. E aí, para as empresas que estão no lucro real e fizerem essa emissão de dívida e deduzirem essa despesa financeira, você pode ter um risco futuro de discussão na Receita se essa despesa era necessária ou não, e a Receita eventualmente fazer a glosa dessa despesa. E no âmbito legislativo também tem um projeto de lei que ele já está alterando a Lei 15.270, que foi aprovada agora no final de novembro, para tirar esse conflito, no sentido de que você vai ter até abril de 2026 para fazer essa deliberação dos lucros acumulados.
que seria um grande alívio aí, acabaria com essa corrida aí que está tendo ao longo desse mês. Aí, enfim, uma outra recomendação: as sociedades limitadas, elas têm uma aplicação supletiva da lei das sociedades anônimas, então também é feita uma análise casuística ali. Tem algumas sociedades que estão optando até por alterar o contrato social para não cair no risco de que depois seja alegado que ela teria que fazer a distribuição ainda no ano de 2025, ou no ato de deliberação afastar essa aplicação supletiva, mas aí é uma análise casuística que tem que ser feita em cada sociedade. Um outro ponto também que essa norma ela vai trazer de reflexo é que é possível que as pessoas físicas, olha, agora eu vou ser tributado dividendo 10%, vou ter essa tributação mínima anual, então eu tenho aqui uma pessoa jurídica, vou utilizar ela para pagar despesas pessoais, aluguel de imóvel, residência, compra de veículos, aeronaves, etc. E aí você vai ter um risco de eventualmente resgatar uma discussão que ela existia antes da isenção de dividendos, que veio lá em 95, que é a chamada distribuição disfarçada de lucros, que é basicamente a Receita vai falar, olha, essas despesas aqui não têm nenhum vínculo com o objeto da sua empresa, na verdade você está querendo mitigar a tributação de dividendos que você vai ter na ponta do acionista na pessoa física, então eu vou te autuar aqui para cobrar de qualquer jeito o imposto acrescido de multa e juros. Um outro ponto, também só para trazer aqui para fins de debate, é que quando a gente tratou lá dos rendimentos que não serão incluídos para fins de apuração do rendimento anual superior a 600 mil, a lei ela elenca taxativamente o que está fora. E quando ela trata da doação, ela fala da doação em adiantamento de legítima. E a gente sabe que pode ter uma doação da parcela disponível. Então, assim, essa doação da parcela disponível, será que a Receita Federal vai querer depois ver o ato de doação para garantir que foi consignado ali que era um adiantamento de legítima para fins de apuração do rendimento total? Enfim, é só um ponto aí para trazer para o debate. E o último ponto também, Malcha, só adiantando, acho que a gente fala um pouco mais, é um conflito normativo se essa lei se aplica para o Simples Nacional ou não. E aí também um comentário adicional que acho que eu já enderecei com relação à alíquota efetiva. Então, assim, será que os informes de rendimentos das pessoas jurídicas vão ter que indicar agora a alíquota efetiva? Então, no final do ano, ali, quando você recebeu o seu informe de rendimento, se você tinha alguma ação que te pagou dividendo, ali já vai estar destacado a alíquota efetiva para diminuir a complexidade na entrega e no cálculo do imposto de renda da pessoa física. Não se sabe, é possível que venha na regulamentação. E aí também é só trazendo um outro risco que na verdade, ele sempre existiu, mas ele pode ser ressuscitado com um pouco mais de força, é que para as pessoas jurídicas que elas têm débitos com a União ou com a Previdência Social e esses débitos não estão garantidos, assim, você tem, por exemplo, uma execução fiscal que está te cobrando um débito de Previdência e não tem nenhuma garantia naquela execução fiscal. Tem uma lei super antiga, que é a 4357 de 64, que ela determina a aplicação de uma multa caso você faça distribuição de bonificação, você vai ter uma multa na pessoa jurídica, ou se você fizer uma distribuição de lucros acumulados também, você pode ter uma multa até na pessoa dos diretores. E aí essa multa vai ficar limitada a 50% do valor desse débito que você tem aberto. Apesar da lei ser de 1964, a constitucionalidade dessa regra ela está em análise no Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade. Ela teve o julgamento iniciado, teve um voto do ministro Barroso, mais ou menos no sentido de que, olha, se a empresa deixar recurso suficiente para esse débito, não tem que aplicar multa. Teve um voto divergente do ministro Dino e o julgamento parou com um pedido de vista do Alexandre de Moraes. Então, assim, o fato é que a gente tem essa lei vigente e é um risco concreto aí. Enfim, acho que esses eram os principais pontos. Eduardo, obrigada pela apresentação. Teve bastante informação, bastante pontos importantes aqui. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a parte do bate-papo. Então vou chamar o Rafael Malcher, que é o nosso tributarista aqui do C6. Ele vai trazer alguns questionamentos dos nossos clientes e também ele vai apresentar as perguntas que foram enviadas pela plateia. Tá bom? Obrigada.
Bom dia, pessoal, tudo bom? Eduardo, muito obrigado, né? Um assunto muito complexo aqui, né? Com muitos detalhes. Então, acho que a gente teve algumas coisas que você abordou aqui que acho que a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, né? Acho que talvez a primeira impressão aqui de todo mundo que passa pela leitura da norma, né, e ver essa questão de tributação de dividendos é observar, né, onde que estará ali os impactos, né? Então, deixar claro que esses impactos da distribuição são sempre, digamos, as distribuições finais, né? Então, quando a pessoa física recebe, quando a pessoa não residente recebe, ou seja, distribuições entre pessoas jurídicas continuam isentas, né, dentro dessa cadeia societária, sendo tributadas somente no repasse aos sócios, né? E aí eu acho que isso gera dois questionamentos, né? Então, hoje, se eu tenho, né, uma empresa operacional, faz sentido eu colocar uma holding? E quais são os critérios que eu tenho que observar para colocar essa holding, para receber esses dividendos e eu não ter tributação desse fluxo num primeiro momento? E dois, mesmo que eu não crie a holding, ou mesmo criando, eu tenho a tributação quando eu recebo esses dividendos. Então, eu posso deixar esse resultado eventualmente dentro da holding, eu sou obrigado a distribuir, né? E se eu não distribuir, né, quais são os efeitos da não distribuição, né? Esse caixa fica lá, eu aplico, né? O que resulta disso? Então, basicamente, vamos pensar um pouco de que estrutura que eu poderia pensar e quais são os riscos e benefícios, né, a partir de 2026. Tá ótimo. Exato, assim, considerando para o investidor residente, a pessoa física residente no Brasil, se você tiver uma distribuição de dividendos de pessoa jurídica para pessoa jurídica, não vai ter a tributação. Então, é natural que um dos primeiros pensamentos que ocorra é, olha, eu vou constituir uma holding para ficar em cima dessa minha pessoa jurídica operacional, vou fazer a distribuição de dividendos para essa holding. E aí você vai ter algumas complexidades, porque você vai ter esse dinheiro lá no caixa da holding, vai ter uma tributação desse rendimento na holding, que pode ser que essa tributação seja até superior do que seria tributado na pessoa física, mas você também vai poder fazer uma capitalização desses lucros, de forma a tentar fugir dessa tributação de dividendos. E aí você tem uma legislação, a própria lei que tratava da tributação dos dividendos antes da isenção da 9250, ela determinava que quando você fazia uma capitalização dos lucros, você tinha que esperar um prazo de 5 anos para fazer depois a redução com devolução para o acionista. Então seria uma forma de você fazer o dinheiro chegar na mão do acionista sem ter a tributação. Mas você precisaria esperar esse prazo de 5 anos. Essa regra ela ainda está no Decreto-Lei 1598, né? Está no artigo 63. É uma regra que ela estava meio adormecida, porque você era segurado à isenção dos dividendos, mas agora pode ser que ela seja ressuscitada, seja um ponto que vai chamar a atenção da Receita, ela querer entender, olha, você constituiu a holding, você tinha um propósito, então assim, você vai ter que fazer uma holding, por exemplo, patrimonial, você vai integralizar com bens imóveis, vai falar que vai fazer a gestão do imóvel. Você também vai ter uma questão que agora está vindo a reforma tributária, você vai ter uma tributação do IBS e CBS quando você tem alocação de bem imóvel pela holding. Se você tem uma alocação pela pessoa física, desde que você não tenha 3 imóveis nem renda 240 mil, você não vai ter CBS e IBS. Então, assim, tem vários elementos de complexidade que devem ser endereçados. Assim, olhando de bate-pronto, não tem uma fórmula mágica, mas, sem dúvida, constituir uma holding para tentar fazer essa capitalização de lucros, esperar passar um tempo depois de fazer a restituição, pode ser uma alternativa, sim. Perfeito. Bom, entrando ali, então, né, nos impactos dos seus investimentos decorrentes, né, dessa mudança tributária, né, e a possibilidade de compensar, né, impostos já pagos sobre alguns investimentos, ou eventualmente, né, complementar a tributação aqui na tributação anual. A gente tem a possibilidade, né, de investir hoje em rendimentos 100% isentos, né, LCI, LCA, tudo pessoa física, LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, LCD, etc. E a gente tem os rendimentos, né, tributados, seja na fonte, né, os rendimentos de renda fixa, quanto eventualmente até mesmo
rendimentos do exterior, né? Então eu posso fazer aplicações financeiras do exterior, eu tenho um regime lá transparente, né? Que é como se eu estivesse comprando e vendendo ação, eu tenho um regime de offshore ali, o regime de entidade controlada. Quais são as discussões relativas a esses investimentos, né? Existe uma melhor estrutura, existe um melhor investimento a partir de agora do que outro? É uma avaliação de caso a caso? Qual que é o impacto, né, digamos assim, nos produtos de investimento? Eu acho que essa pergunta aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas, enfim, tentando esclarecer aqui, e aí eu acho que eu posso até voltar quando eu falei de como você vai ter que fazer o cálculo dos rendimentos anuais, né? Os rendimentos isentos, eles não vão entrar naquele cálculo de rendimentos superiores a 600 mil. O objetivo da lei é trazer esse imposto de renda pessoa física mínimo numa alíquota de 10%. Por outro lado, os rendimentos tributáveis na pessoa física são acima dessa alíquota de 10%, né? 15%, até 22,5% ou até 27,5%. Então, assim, vai ser uma análise casuística do portfólio do investidor, porque ele vai ter assegurada a dedutibilidade desses rendimentos que ele teve no exterior, rendimento de prolabore, rendimento de salário. Então, assim, vai ter que ser feita uma conta de chegada e, eventualmente, assim, essa corrida para rendimentos isentos inicial que está tendo não seja a solução. Porque se no final você tiver outros tipos de rendimentos com uma tributação numa alíquota maior, você vai ter assegurado uma restituição na sua entrega de declaração de ajuste ali no final do ano, porque você já vai estar acima daqueles 10% que é o imposto mínimo e tendo uma distribuição de dividendos acima de 50 mil no mês, você teve a retenção. Então pode ser que você fazer... Pode ser não, né? Você fazer... O que se recomenda é que cada um pegue a sua declaração de ajuste anual, faça essa conta de chegada e fala, olha, da forma que meus investimentos estão, eu vou ter uma alíquota efetiva de tanto. E aí, a partir disso, ele tenta fazer uma reorganização de portfólio, às vezes incluindo alguns rendimentos tributáveis para assegurar essa redução da alíquota na declaração de ajuste anual. Não sei se ficou claro, mas acho que a ideia é essa, assim, olhar, fazer o cálculo do retrato que você tem hoje em dia, calcular quanto seria e, a partir daí, ver a composição de investimento que você pode fazer para ter um benefício. Perfeito. Acho que, assim, talvez até falando de uma outra forma, os rendimentos de renda fixa que hoje a gente tem não mudaram de tributação, ou os próprios rendimentos de offshore, né, os rendimentos do exterior, seja no regime que a gente chama de transparente, né, tributado por operação, ou seja no regime da offshore mesmo, elas vão estar sujeitas a uma alíquota, né, já de largada de no mínimo 15%, né, alguns a depender do prazo aí chegando a 22,5%. Então, assim, eles não vão ser prejudicados, né? É como se eles não mudassem nada, porque sobre esse rendimento eu não vou ter que ter adicional, né? Eles já passaram disso. Eventualmente, o que passar de 10% ainda pode te ajudar a não recolher sobre rendimentos que não foram tributados e serão tributados no final do ano. Acho que o exemplo mais claro e direto aqui é dividendos que não sofreram a retenção lá na distribuição. Então depende muito do seu portfólio, né? De novo, né? Se você já está acima da alíquota de 10%, abaixo da alíquota, da comparação entre também o retorno, né, do investimento, né? O quanto que essa tributação de renda fixa te traz um retorno equiparado ou melhor até do que um rendimento isento. Então o título isento ainda continua sendo super importante, né? Ele consegue te escapar da tributação, ele não te compõe o resultado para que, né, se você estiver perto ali de passar para a tributação de renda mínima, esse rendimento dele ele não agrega ao valor que você não esteja dentro desse grupo, mas também ele pode trazer esse malefício caso você precise, né, de outras tributações aqui para não complementar no final do ano. Acho que uma questão super importante aqui é qual que é o impacto dessa norma aqui para o não residente, né? A gente tinha antigamente, né, diversos contribuintes aqui, acho que há alguns anos já buscando uma reestruturação, uma saída fiscal do Brasil. A gente conhece, né, um regime, né, anteriormente chamado de 4373, né, que era um regime fiscal diferenciado, benéfico, né, recebia dividendos isentos, operações de renda variável alíquota zero. Pro não residente, tem algum impacto esse normativo? Se você tinha uma estrutura, né, onde você deixou seus bens, uma empresa operacional aqui, deu saída fiscal,
esperando receber dividendos, qual que vai ser o seu impacto ali no dia a dia e o que você eventualmente pode fazer? Para o não residente, a lei ela é mais voraz ainda, né? Porque ela vai tributar todas as remessas, independentemente do valor com essa alíquota na fonte de 10%, e ela vai tributar as remessas tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Além disso, como a gente viu, para o não residente, como ele não entrega a declaração de ajuste anual aqui no país, ele não vai ter esse encontro de contas ali anualmente quando ele fizer o ajuste da alíquota efetiva dele. Então, a forma que a lei está assegurando uma eventual devolução, caso a alíquota efetiva dele fique acima da alíquota nominal das pessoas jurídicas que pagaram dividendos para ele, vai ser via crédito. Um crédito a ser pago depois de 360 dias, sem atualização. Então, assim, é uma segunda punição para o não residente, né? Então, assim, o que se verifica é que essa lei ela teve o cuidado também de evitar que tivesse essa saída fiscal e, na prática, o que ela está atacando é a tributação de dividendos, com essa retenção mensal gerar um caixa imediata, e o não residente, sem dúvida, ele foi o mais punido assim, pela norma, né? E, não obstante todas essas questões, pode ter alguma discussão jurídica se esse tratamento diferenciado para o não residente ele é um tratamento constitucional. Então, pode ser que alguns não residentes que tenham um apetite maior para judicializar e discutir o tema acabem indo para o judiciário. Perfeito. Bom, entrando um pouco mais no detalhe aqui, né, de um tema que você passou que é super importante, do Simples Nacional, né? A gente tem o regime do Simples Nacional constitucionalmente aí previsto por uma emenda constitucional, né, estabelecida a isenção das distribuições, e a gente tem esse normativo aqui, né, uma nova lei prevendo aqui a tributação, né? Como vai se dar esse conflito entre as normas, as distribuições do Simples continuam isentas ou não, e a gente pode ter uma discussão também de, a distribuição continua isenta, mas quando você for olhar para o seu imposto de renda mínimo ali, né, eu vou precisar agregar à base de cálculo aqueles dividendos e, eventualmente, né, fazer o adicional de 10% no momento da minha declaração anual? Para o Simples Nacional, como você bem comentou, Master, o Simples ele tem um regramento próprio, né? A Constituição Federal ela determina que quando você tem um regime diferenciado, você precisa tratar dele numa lei complementar, que é uma lei que exige um quórum mais restrito de aprovação, mais específico no Congresso. E na lei do Simples Nacional, você tem um dispositivo que assegura expressamente a isenção dos dividendos. A Lei 15.270 poderia ter um dispositivo falando, olha, está revogado esse dispositivo da lei do Simples. Ela não veio com esse dispositivo. Então, você vai ter um conflito de norma, e aí tentando sair um pouco da parte jurídica, mas o que vai ser a discussão no final do dia? Olha, essa previsão de isenção do Simples Nacional, que está na lei complementar, essa matéria, ela é obrigatoriamente uma matéria de lei complementar ou ela é uma matéria que pode ser disposta em lei ordinária? E se entender que seria lei ordinária, você teria uma revogação tácita dessa isenção no Simples Nacional. A Receita Federal, no Perguntas e Respostas que ela soltou ontem à noite, ela já marcou a posição de que o Simples Nacional vai ter sim a tributação, mas o fato é que é uma briga muito boa, né? No passado você já teve uma briga parecida, mas que não era igual, que era inclusive para as sociedades de escritório de advocacia para COFINS, que elas tinham uma isenção de COFINS que estava numa lei complementar, depois veio uma lei ordinária que revogou, e para essa discussão em específico acabou se decidindo que era uma matéria de lei ordinária, não era de lei complementar. Mas para o Simples você tem esse adicional, que é a Constituição determinando que quando você tem um regime diferenciado, você não pode dispor em lei que não seja complementar. Então, para o Simples você tem argumento para brigar para não ter a tributação dos dividendos. Mas como a Receita já afirmou a posição, essa discussão, sem dúvida, ou o contribuinte vai ter que antecipar, ajuizar uma ação judicial e já trazer a argumentação, eventualmente pedir uma liminar, que tem um caráter precário, mas assim já antecipar para tentar fazer essa distribuição amparado numa decisão judicial, e aí com o benefício de evitar um auto de infração, ou simplesmente acreditar que tem um bom direito,
está no Simples não precisa tributar, fazer a distribuição sem a tributação, esperar o tema amadurecer, mas correndo o risco aí da Receita Federal lavrar um auto de infração com multa, né, que a multa de ofício, via de regra, é 75% do valor e acréscimo do juros Selic, né? Perfeito. Então, obviamente, para o Simples, a gente tem um cenário, né, determinado pela Receita, né, com essa publicação ontem da interpretação dela, de que a gente vai ter sim tributação nas distribuições que ultrapassem esse limite. Acho que, como você bem comentou durante a apresentação, se existem algumas empresas do Simples, você foge do limite na distribuição, né, você não tributa naquele momento, mas posteriormente você compõe essa renda na tributação anual, né, mas existem bons argumentos aqui, né, pelo regime especial do Simples aqui para tentar escapar dessa tributação, mas aí você vai ter que ter uma análise, né, ou de correr um risco ou de antecipar esse risco, né, e entrar judicialmente aí com uma medida para tentar se eximir. Acho que uma das soluções aqui que a gente estava conversando era a capitalização, né? Então, eu posso fazer a capitalização dos lucros ali, eu não preciso de caixa para isso, posso fugir desse regime de tributação, mas como vai se dar, por exemplo, as reduções de capital no futuro? As reduções de capital serão tributadas? Eu tenho que observar se a redução de capital é de valores anteriores a 2025, posteriores a 2025. Como é que vai se dar a redução de capital daqui para frente, a partir de 2026? Via de regra, a redução de capital, com base nesse dispositivo que eu comentei aqui, ela vai ser tributada. Mas como você tem essa regra de transição para o estoque, você pode fazer a capitalização do lucro, aguardar esse período de 5 anos e tentar fugir dessa tributação na redução de capital. Mas para o futuro, como a lei ela é muito ampla também, ela fala da tributação no emprego, no crédito, você fizer a capitalização dos lucros, pode ser considerado emprego e você pode ter até uma distribuição nesse momento no futuro, né? Então, a partir de 26, a gente tributa a capitalização, né? Pelo menos também a Receita se pronunciou dessa forma. Até 25 a gente está nessa questão da isenção, da não incidência, a norma, né, não vale para distribuição de dividendos, capitalização esse ano, né, até pelo princípio da anterioridade, uma questão sobretributária, mas a partir de 2026 a gente, né, a capitalização tem, a tributação e a redução de capital aqui, se eventualmente você utilizou de algum benefício para não pagar imposto nesse momento, você pode ter depois. Distribuição de dividendos sem valor específico. Posso fazer uma distribuição de dividendos esse ano aqui, sem, não sabendo ali qual que será o meu lucro do ano, na impossibilidade de levantar um balanço, sem cravar o valor, né? Corro algum risco, é permitido societariamente, mas fiscalmente não vai ser. Consigo fazer alguma coisa nesse sentido? Para as pessoas que estão tributadas no Simples Nacional e no lucro presumido, você tem uma regra de apuração de lucros e dividendos, né, com base nas alíquotas, ainda que você não tenha uma escrituração contábil. Então, para essas pessoas jurídicas que não têm uma contabilidade e fazem jus a essa previsão legal de tributação com base na alíquota, você pode fazer essa distribuição sem lastro na contabilidade. Mas se você está fazendo uma distribuição com base no seu lucro efetivo, você vai ter que fazer um levantamento de um balanço intermediário, ali, um balanceio de verificação. E aí até a Receita endereçou esse tema, falando, olha, você pode levantar agora. Se em abril do ano que vem, quando você fizer o fechamento da sua apuração, tiver alguma divergência, você vai estar limitado à isenção com base no seu fechamento. Então, você precisa levantar agora, né? Você precisa cumprir essa regra de ter o balanço contábil para distribuir, mas você vai ter que fazer o encontro de contas lá na frente, que é o ponto mais polêmico aí, que é você fazer essa determinação dentro do próprio ano calendário, né? A gente espera que esse projeto de lei que está postergando até abril de 26 seja aprovado, mas até hoje o fato é que tem que fazer a deliberação ainda esse ano e ter a demonstração contábil para lastrear. Tá ótimo. Fundo de investimento, né? Aplicações em fundo de investimento. A gente tem alguns fundos isentos, alguns fundos com tributação de alíquota de renda fixa, né? A tributação progressiva. Os rendimentos de fundos estão sujeitos aqui, né, a
a composição dos rendimentos para a tributação de renda mínima, e 2, principalmente para a FIP, né? A distribuição ali ela seria qualificada como dividendos e estaria sujeita à retenção dos 10% na distribuição, ou somente a composição como rendimento, né, sujeito à tributação mínima e eventualmente ali as alíquotas de 1 até 10% a depender do valor do rendimento? Acho que especificamente para o FIP você vai ter o risco, né, de ser considerada a distribuição de dividendo, e se no mês ali superar aquele valor de 50 mil reais, você vai ter a retenção total. Acho que esse risco vai existir sim. Todos os rendimentos de fundos compõem a renda mínima, né, fora da discussão do FIP ali. A lei já foi assinada, está em vigor. Como é que está essa questão da formalização dela, né? Ela passou muito tempo no Congresso ali, né? Na Câmara, né, demorou um grande período, no Senado ainda ficou um tempinho, até a sanção presidencial também, né? Teve um inteirinho interessante. Já foi assinada, pende alguma coisa, está em vigor? A lei está em vigor, foi aprovada, foi publicada no final de novembro. Ela tem essa regra de que ela vai ser aplicável a partir de 2026, traz essa transição. O que está pendente somente é a regulamentação de alguns pontos. Se tem notícia no mercado aí que a Receita Federal, em tese, vai fazer a regulamentação ainda esse ano, mas considerando que ontem ela soltou perguntas e respostas, não se sabe também se o ato da Receita seria esse perguntas e respostas e não a regulamentação efetiva. E principalmente para o investidor não residente, a regulamentação vai fazer diferença, né? Com como você vai fazer o cálculo do crédito e essa devolução, que é um ponto super sensível. Mas a lei está em vigor, está válida, e o que a gente tem hoje em dia é assim: se você quer manter a isenção dos dividendos do lucro que você tem acumulado até esse ano, o que se recomenda é fazer a deliberação, fazer o registro da ata e do anexo da forma como ele vai ser distribuído até o final do ano. A redução de capital, se ela for feita ato contínuo, por exemplo, você faz a capitalização dos lucros e você espera um decurso de prazo, vamos dizer assim, de 3, 4 meses, ela pode ser questionada pela Receita. Que a Receita, ela, na verdade, ela vai trazer uma linha de argumentação falando: olha, você fez essa capitalização com posterior redução, você não tinha uma justificativa negocial, assim, por assim dizer, você quis escapar da tributação dos dividendos, então você fez uma simulação aqui, eu vou te cobrar o imposto nessa redução. Na lei anterior a 9250, você tinha um período de 5 anos para fazer essa redução de capital, que era assegurado expressamente. Então, assim, quanto maior o decurso de tempo que você fizer a capitalização com a posterior redução, menor o risco de questionamento. Se o capital já está consolidado, se você fizer uma redução sem acréscimo, sem ganho, você não vai ter tributação pelo ganho de capital. Ela está tratada em outras legislações, e aí, na verdade, ela é um reflexo dessa norma, né? Porque, como você vai ter a tributação de dividendos, uma alternativa é fazer essa capitalização com a posterior redução. Então, você tem essas outras normas que estavam, por assim dizer, mais adormecidas, que agora vão ser reavivadas. No perguntas e respostas divulgado ontem pela Receita, apesar de não estar tratado diretamente na norma, mas a redução poder ser considerada uma distribuição, ela fala expressamente que a redução de capital ela não está sujeita à tributação, né, da retenção na fonte, ela está sujeita sim a eventual ganho de capital, né, se você comparar o seu custo versus o valor da redução, né, então quando você tem mais capital que custo, a partir de 2026, como você passa a ter a tributação não só dos dividendos, mas ela entende também que a capitalização é um emprego, e aí a partir desse momento você pode ter uma discussão sobre ter a tributação de 10% sobre uma eventual redução de capital. Então, a partir de 26, para lucros capitalizados a partir de 26. Bom, a gente chegou ao fim aqui do evento. Queria agradecer ao Eduardo pela apresentação, pelos insights, muito obrigada. Rafa, também obrigada aí pela participação, por ter intermediado esse bate-papo. Eu agradeço também a todos que acompanharam o nosso evento aqui pelo YouTube. Obrigada, boas festas, obrigada pela presença. Obrigado.